Quando eu era criança, eu ouvia uma frase que mais tarde eu fui entender que era uma crença limitante. Eu cresci ouvindo essa frase: a mão de Deus vai pesar sobre fulano, sobre cicrano, ou a mão de Deus vai pesar sobre você. E isso fazia eu ter medo. Eu tinha muito medo da mão de Deus. E, na verdade, depois, quando eu comecei a buscar uma maturidade espiritual, eu entendi que isso era uma crença limitante, que a mão de Deus jamais pesaria sobre mim. E que eu não precisava, assim, ter medo dele, né? Porque Deus é amor. Deus, imagina que Deus vai castigar a gente por alguma coisa que a gente fez. Deus é o nosso Criador, né? Ele que nos criou. Mas eu ficava aterrorizada com isso. Tinha muito medo mesmo. E até hoje, quando eu lembro dessas duas frases, que a mão de Deus vai pesar sobre você e temos que temer a Deus. Eu lembro quanto que isso me torturou, quanto que isso me fez mal. E eu acho que se você foi uma pessoa que nasceu em berço religioso, evangélico principalmente, ou foi criado em igreja que, que acreditam nisso, eu acho que você vai se identificar com esse vídeo e acho que também já passou esses perreios. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Eu sou Lúcia Costa, terapeuta integrativa, e o tema do nosso vídeo hoje é sobre a crença, as crenças limitantes que os nossos pais, os nossos tutores, as pessoas responsáveis pela nossa criação desde pequeno, nos impõem e acaba que deixando a gente meio que confuso espiritualmente falando. Na verdade, se a gente for analisar, a gente ainda encontra bastante gente assim, que acredita realmente que a mão de Deus pesa sobre a gente. Na verdade, não é a mão de Deus, porque Deus, ele é amor, né? Deus ele é paz, ele é amor, jamais ele vai fazer alguma coisa para castigar a gente. O que acontece que com o tempo eu aprendi, buscando essa maturidade espiritual, é que nós apenas colhemos aquilo que plantamos. Não significa que Deus está castigando, significa que nós procuramos algo e acabamos encontrando isso, né? Porque a gente planta e depois não vai fugir da colheita, né? Vai com certeza colher o que a gente plantou. E a maioria das pessoas que são religiosas, são evangélicas, eu acho, elas não acreditam nisso. Eu acho, porque impõe para a gente esse tipo de limite, essa condição de Deus que é completamente diferente, porque Deus, ele não vai castigar a gente nunca, mas nunca mesmo. Se a mão de Deus pesasse realmente, ninguém ia estar de pé. Ninguém estaria de pé. A mão de Deus, ela sustenta, ela ampara, ela nos cura, nos liberta.
se a gente permitir, claro. Mas a mão de Deus é para isso, não é para pesar em cima da gente, para castigar. E a gente está respirando, a gente está aqui, é por Deus, é porque Deus permite. A mão dele jamais pesaria, jamais prejudicaria, porque a mão dele é que nos sustenta. Já tem um tempo que eu optei por soltar essa crença. Eu não acredito mais nesse Deus que ele pesa a mão dele sobre a gente. Eu não acredito, eu acredito num Deus que está aqui comigo, caminhando do meu lado, que está dentro de mim. Eu acredito nesse Deus que é a fonte criadora de tudo que há e que me levanta todas as vezes que eu caio, que está aqui comigo nos meus momentos mais difíceis. É nesse Deus que eu acredito. E se você ainda acredita que a mão de Deus pode pesar sobre você, se você ainda acredita que precisa temer a Deus, eu aconselho você a buscar Ele de todo o seu coração. Tem um texto maravilhoso que fala sobre. Eu só não trouxe ele aqui porque ele é muito longo, mas ele é lindo. Se você que está me assistindo não conhece, procure esse texto, O Deus de Spinoza. É um texto lindo, 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 que quando a gente lê, a gente já se cura. A gente se sente curado, porque realmente esse é o Deus que todo mundo deveria ter e acreditar. Não esse Deus que está sempre impondo coisas para a gente, impondo medo. Deus, ele não impõe nada. E eu dou glórias a ele por não mais acreditar nessas crenças que fazem da gente, que colocam na gente quando a gente é criança e que a gente cresce cheio de traumas, cheio de medo, com medo da mão de Deus, acreditando que tudo pode acontecer, porque Deus vai castigar. Eu não acredito mais nesse Deus, porque Deus é amor, um amor que nunca pesa. Deus, ele não castiga, não ameaça. Deus é um Deus que se revela na harmonia, na paz, na plenitude da ordem silenciosa da vida. Eu acredito nesse Deus. Espero que você também creia nele e acredite nele e busca ele. Esse Deus, ele não pesa sobre ninguém. Esse Deus, ele habita, ele sustenta. Ele é. Um grande abraço, Deus abençoe e até o próximo vídeo.